Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de inclusão social por meio da arte, cultura, educação e esporte. O Balé Manguinhos está completando uma década fomentando cidadania e inclusão na zona norte da cidade. A gente vai conversar com a presidente do projeto, Karine Lopes, para saber como é que ele foi criado, de que maneira funciona e da transformação que promove na vida das integrantes dos programas que oferece. Karine, tudo bem? A gente foi à sede do Balé Manguinhos. Vamos assistir uma reportagem. Os tempos de isolamento social foram duros. Gabriela Vitória acompanhava as aulas do Balé de Manguinhos online. Foi meio difícil de aprender, mas mesmo assim eu participei das aulas online. Aí foi bom também, porque estava ajudando. O horário da escola de Cristina se tornou incompatível com o projeto e ela teve que deixar a turma. Depois de um ano fora, pediu para a mãe reinscrevê-la e foi novamente sorteada. Eu gosto de dançar, eu gosto de chegar aos palcos e também quero trazer cultura para a sociedade da favela. Desde 2012, o Balé Manguinhos atua em um território vulnerável e cheio de desigualdades. Além da dança clássica, oferece dança moderna, contemporânea, circo e boxe para 410 pessoas. O projeto nasceu a partir do sonho de promover para outros o apoio recebido por Dayana Ferreira, bailarina, professora e coreógrafa, falecida em 2021 de Covid-19, que integrou vários programas sociais. A partir da experiência adquirida com as oportunidades que teve, ela deu início ao ensino de dança e estímulo à leitura, sempre promovendo apresentações de fim de ano. E a ideia é fazer com que tudo que as crianças aprenderam durante o ano, elas apresentem aos familiares, né, aos amigos, para se sentirem realmente como artistas, né, estarem no palco, mas a preocupação da Dayana sempre foi contar uma história por trás disso. É levar essa transformação social também para o palco, né? Karine, conta pra gente um pouquinho de quem foi a Dayana Ferreira, bailarina que fundou o Balé Manguinhos. Mariana, muito legal essa matéria, muito emocionante. E falar da Dayana é muito especial para mim. A Dayana sempre foi minha amiga desde a infância, dos 6 anos de idade. A gente estudou juntos e moramos juntos ali no Complexo de Manguinhos, né? Mais propriamente na favela ali do Mandela. A Dayana, ela sempre teve esse olhar diferenciado para as crianças do território, para as pessoas que ficavam ali nessa ociosidade, sem ter o que fazer. Aí, assim que ela se forma em educação física, né, ela já era bailarina, já fazia dança, e ela, inconformada com aquela situação de um número de crianças na rua enorme que tem normalmente nas favelas do Rio de Janeiro, ela decide dar aulas de balé clássico, né? E ali numa igreja, ela pede um pedacinho emprestado para um pastor, e ela começa a dar aula. Na primeira semana, ela tinha 70 crianças aguardando ali para entrar na igreja. Obviamente, o pastor teve que pedir para ela procurar um lugar maior, né? Porque senão ia precisar ocupar toda a igreja. E aí ela sai dali, o Jairzinho tinha um projeto de futebol na época, ali em Manguinhos. Ele vê a Dayana com aquela quantidade de crianças e meninas, a maioria delas, querendo fazer aula, e ele propõe a ela de pagar o salário dela para ela dar aula pelo menos por mais vezes, né? Não só uma vez por semana. E aí ela começa a ocupar outros espaços que já tinha no território, com o PAC, que é o CRJ, e aí sim o Balé Manguinhos começa a virar Balé Manguinhos, né? E aí já tinham 200 crianças, então ela sempre foi uma visionária, né? Ela sempre foi uma inconformada com a possibilidade de falta de oportunidades que tinha naquele lugar que a gente morava. E, enfim, ela queria trazer alguma alternativa que as crianças pudessem ter uma nova trajetória, e através do balé e da leitura, que a Dayana sempre foi muito
enfim, muito firme com a questão da educação. Então, através do balé e da leitura, ela passa a ter um projeto chamado Balé Manguinhos, e aí, lá para os seus anos 2012, 13, ela já tinha ali umas 200 crianças querendo fazer aula. Uau! Portanto, hoje o Balé Manguinhos é também um legado dessa atuação da Daiana. Vocês têm 15 turmas, são 408 alunas e 2 alunos? Circo, balé clássico, dança moderna, dança contemporânea e também, recentemente, boxe para mulheres. A maior parte dos inscritos tem entre 6 e 18 anos, mas o boxe, por exemplo, é voltado para adultas mesmo. Isso. O boxe foi uma necessidade que a gente viu logo depois, um pouco antes da pandemia, das mulheres, mesmo as mães, tinham muitas mães, mulheres daquele território que também não tinha atividade voltada para elas, e estava numa época que se falava muito de violência doméstica, mas essa violência, quando você fala de um território vulnerável, ela ainda é maior, né? E ela é mais escondida, pouco falada. Então, a gente viu a necessidade de utilizar o nosso espaço para trazer essas mulheres. Então, a gente, pela primeira vez, participou de um edital de esporte. Até então, a gente sempre participou de editais de cultura, né? E aí, a Centauro super abraçou e a gente tem o projeto hoje já com 120 mulheres e também é um sucesso, muita gente na fila querendo entrar nesse projeto. E como é que são feitas as inscrições para o Balé Manguinhos? Devido a essa quantidade de alunos querendo entrar no balé, e é importante dizer que a gente não atende só ali em Manguinhos, né? Só Manguinhos, ele tem 14 favelas acopladas nesse complexo. Então, a gente atende, além dessas 14 favelas, outras favelas do território, então fora ali do complexo. Então, a gente abre um edital em janeiro, de inscrição, um formulário comum, e aí quem não tem acesso à internet pode ir presencialmente ao Balé Manguinhos e faz a inscrição por lá, e a gente faz por intermédio de sorteio. Hoje, com o espaço que nós temos, a gente tem até a capacidade de atender 1.000 pessoas, 1.000 alunos, né? Diante da grade de horário que nós temos, de 9 às 9 da noite que nós funcionamos. Mas, assim, a questão do Balé Manguinhos é uma questão de patrocínio. Essa inscrição e o ingresso desses alunos influenciam diretamente nessa folha de pagamento, em quantos professores a gente vai precisar para atender todos os alunos, a quantidade de material de balé, que o balé é uma arte muito elitizada, né? Então, a gente tem um custo muito alto de sapatilha e meia, e que são produtos que são utilizados durante o ano inteiro e enfim, se perdem com muita facilidade, né? Não é um produto fixo que você compra no início do ano, no final já existe ainda. Não existe, dura 2 meses, enfim. Então, é um valor muito alto para a gente manter essa quantidade de alunos. Então, hoje a gente atende 410, mas a gente sempre teve a pretensão de zerar essa fila de espera, né? Mas a gente abre a inscrição todo mês de janeiro, a gente acredita que ano que vem, com um futuro patrocinador, a gente vai atender, se Deus quiser. Isso aí, mas também tem o seguinte, as alunas elas precisam cumprir alguns critérios, né? Precisam estar matriculadas na escola. Sim, o acompanhamento na escola é um dos critérios mais importantes que temos no Balé Manguinhos. A gente normalmente não analisa a questão de social, de quantas pessoas... A gente tem esses dados, né, de inscrição, qual o valor de renda da família, mas o que a gente tem, a maior preocupação é o acompanhamento escolar. Tanto que até depois de matriculada e depois que ingressou no Balé Manguinhos, a gente precisa que o responsável traga o boletim escolar mensalmente, né, a cada bimestre, para a gente acompanhar se aquele aluno está tendo um bom desenvolvimento na escola. Então, a gente utiliza muito do Balé Manguinhos, daquilo que a gente produz ali dentro, já que elas gostam, é uma área de interesse, para motivar essas notas na escola e o desenvolvimento na escola. Você falou da sede, que tem a capacidade de atender até 1.000 alunos, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre vocês tiveram um local físico para atuar. E, inclusive, esse prédio é o único da Zona Norte que foi iluminado com a cor laranja, a convite da ONU Mulheres para uma campanha de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres em 2020. Isso. Esse prédio a gente ganhou mesmo, ele foi doado por uma instituição americana, da Flórida. Na época, a Daiana estava ocupando a Biblioteca Parque
quando saiu uma matéria no New York Times, né, falando dessas meninas, né, de como é que atuava, e aí esse patrocinador entrou em contato e fez essa proposta de dar um espaço ao Balé Manguinhos para que ele pudesse ter essa liberdade de atuar no território, uma vez que tinha esse número, esse público muito grande, e foi isso que foi realizado. Durante os 3 anos de patrocínio, ele não só cobriu a folha de pagamento dos professores e dos profissionais que trabalham no Balé Manguinhos, como deu o espaço do balé, né? Hoje a gente tem um prédio de 600 metros quadrados, são 4 andares, então a gente tem um espaço muito grande que a gente consegue utilizar fazendo várias coisas, inclusive a gente colocou uma sala de comunicação com quase 10 máquinas, né, de computadores, enfim, para a gente promover cursos que a gente já promove hoje, porque elas passam muito tempo ali, né? Elas passam, sei lá, mais da metade do dia, então a gente consegue utilizar essa mesma menina, ela vai fazer aula de balé, ela passa por um curso, a gente consegue criar ali uma consciência social, política, né, de educação, enfim, no mesmo espaço. Aí a ONU convidou a gente, por ter esse prédio, né, esse equipamento que representa muito ali no território, é um prédio bem imponente, para iluminar esse prédio de laranja, por causa da violência, da campanha da violência doméstica, e não só violência doméstica, mas violência contra meninas e mulheres, e a gente super aceitou e foi bem legal, a gente conseguiu iluminar todo o prédio de laranja no período da campanha, e foi muito bacana esse convite. Tá bom, Karine, daqui a pouco a gente continua conversando, então. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Retomando o Câmara Reentrevista de hoje, conversando com a Karine Lopes, presidente do Balé Manguinhos, projeto social que fortalece a trajetória de crianças e adolescentes por meio da arte e da leitura. E Karine, me diz uma coisa, o Balé de Manguinhos foi homenageado com uma história de cordel. Isso. Quem criou esse cordel foi o Léo Salo, um amigo muito grande do balé. Inclusive, a Dayana escolheu o desenho, né, da capa. Enfim, ela fez todo o processo de montagem, mas, infelizmente, ele só chegou depois do falecimento da Dayana, mas foi para nós um presente, assim, uma homenagem muito linda. E, além disso, o Balé Manguinhos já saiu, como notícia do The New York Times, já foi objeto de documentário, se desdobrou em projetos fotográficos e circuitos de dança também. Isso. O Balé Manguinhos foi o primeiro projeto que saiu no New York Times, né, por 2 vezes já. A primeira vez foi quando a gente estava ainda na ocupação da Biblioteca Parque, e a segunda vez foi no período de pandemia, diante das ações que a gente estava realizando ali no espaço do balé, porque a gente passou a ter que ajudar as famílias, né, a dar assistência às famílias que estavam precisando. Então, novamente, a gente gravou uma outra matéria que saiu no New York Times. E documentário também sobre a questão da violência, de como é a nossa ação e o nosso impacto. O Balé Manguinhos tem uma taxa que é bem relevante, que é de 0,01% de gravidez na adolescência, através do trabalho que a gente realiza, né, desses 3.000 alunos que já foram atendidos até hoje. Então, a gente passou a ser matéria de um documentário, os circuitos de dança e outras coisas, né? A exposição Boom foi uma exposição muito bacana, que a gente mostra esse território, como é vulnerável e como a gente pode mudar e transformar essas vidas através de oportunidades, né, da cultura, da arte, da educação. E aí foi bem legal também um projeto que a gente fez junto com outras universidades, enfim. O Balé Manguinhos normalmente costuma estar assim, nesses lugares, e a gente tem muito orgulho disso, do trabalho que a gente realiza, ser tão reconhecido tanto no Brasil como internacionalmente. E é para ter mesmo. Agora, Karine, queria que você explicasse melhor como é que é feita a captação de recursos, que, por exemplo, eu estou aqui com o portfólio do Balé Manguinhos de 2021. Esse ano não foi possível produzir justamente pela falta de verba, falta de patrocínio. Isso. O Balé Manguinhos, apesar de ter 10 anos, ele tem 3 anos de CNPJ, né? Porque ele passa a ser constituído juridicamente como uma associação em 2018, a partir desse patrocinador internacional.
Então, ali o Balé Manguinhos passa a ter um estatuto, ata e documentações legais para começar a buscar patrocínios e parceiros através da sua documentação legal. E aí, quando o Balé Manguinhos é fundado, a Dayana, né, já na presidência, eu passo a ser vice-presidente do Balé Manguinhos, e a gente começa a tentar a captação por via de leis de incentivo, a gente ainda não tinha uma estrutura nem fiscal e nem jurídica que a gente conseguisse participar de alguns editais que normalmente eles cobram, sei lá, 3 anos, 4 anos de CNPJ para atuação. Hoje a gente já tem essa possibilidade, então esse patrocinador ficou com a gente até maio, mais ou menos, desse ano, né? E aí, a partir daí, a gente começou, já no início do ano, antes da saída dele, a gente começou a buscar leis que pudessem nos ajudar a captação de recursos, né? Uma delas é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a lei municipal também do ISS e a Lei Rouanet. Nós temos projetos aprovados nas 3 esferas e a gente está no processo de captação com as empresas. É muito difícil, uma equipe que, enfim, a gente tem 15 funcionários, mas a equipe administrativa somos 5. Então, é muito difícil essa divisão de tarefas e fica muito acumulado de fazer essa captação um pouco mais ativa, né? Então, a gente ainda tem sofrido um pouco essa questão do bloqueio, de conseguir chegar a algumas empresas, de falar sobre o balé, de como a gente tem atuado nesse território e que as empresas se interessem também em transferir parte do seu imposto, que já seria pago ao governo, né, ou federal, estadual, municipal, para projetos como o nosso. Então, é isso, a gente tem tido esse trabalho de falar com as empresas, né, de comunicar que esse imposto que já seria pago tanto para o governo federal quanto para o governo estadual e municipal pode ser transferido para projetos como o nosso e nos ajudar a manter atividades como essa que tem um impacto tão grande nesses territórios, né? Eu acho que além da questão da gravidez na adolescência, que a gente tem conseguido, através do nosso trabalho, conter no território, que é algo cultural, a gente tem um índice de educação muito grande dos nossos alunos conseguirem ingressar em faculdade, não só através do balé, se tornarem artistas, mas assim, outras profissões e outras pessoas, né, outros alunos quererem ingressar na faculdade e ter uma profissão e ter uma mudança de geração através dessa oportunidade. Então, esse é a grande missão atual do balé, se manter, manter essa estrutura que a gente tem possibilidade. A gente hoje não precisa, né, de questão estrutural, de espaço, de espelho, de sala. A gente tem todo esse equipamento, o que a gente precisa de recurso para manter o que nós já temos e continuar atuando, atendendo ainda mais crianças e adolescentes ali naquele espaço. Vão conseguir vida longa ao Balé Manguinhos. Obrigada, Karine, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. E, assim, quando quiser, podem vir visitar o Balé Manguinhos. A gente tem uma campanha chamada Adote uma Bailarina. É só entrar lá no nosso Instagram, Balé Manguinhos. Enfim, e procurar a gente lá nas nossas redes sociais, acompanhar um pouco desse trabalho. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.